Ora bem, a partir de agora estamos com 45 minutos a Porto. Hoje vamos tratar de dois temas, de dois jogos, do Porto com o Lyon e do Porto com o Tondela. Vamos por ordem cronológica. Primeiro falar sobre a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. O Porto jogou no Dragão, recebeu o Olympique Lyonnais e perdeu por 1-0, golo de Lucas Paquetá ao minuto 59, portanto, mesmo em cima da hora de jogo, e depois recebeu também no Dragão o Tondela no domingo, no dia 13 de março, e venceu por uns expressivos 4-0, num jogo que vai ser o segundo tema deste quinto programa de 45 minutos à Futebol Clube do Porto. Comigo já tenho o José Sousa e também o Alberto Pinto. Bem-vindos a ambos. Começando então pelo jogo do Futebol Clube do Porto com o Lyon, primeira mão dos oitavos de final no estádio do Dragão. O Porto começou este jogo com Diogo Costa, João Mário, Chancel Mbemba, Pepe, Zaidu, Vitinha, Uribe, Otávio e PP, e depois Evanilson e Taremi. José Sousa, vou começar por ti. Parece que, sem indo já concretamente ao resultado em si, ou por outra, começando ao contrário, começando precisamente pelo resultado, e depois já vamos a outro tipo de questões em relação a este jogo, até porque o Porto jogou bem, talvez não merecesse o resultado que acabou por ter, mas isso, a opinião é com vocês, mas depois já vamos debater outro tipo de questões, porque parece haver já aqui um padrão na equipa do Porto, principalmente com os dois avançados do Porto, Evanilson e Taremi, que parecem não terem descanso, vamos dizer assim, porque ultimamente têm sido utilizados consecutivamente por Sérgio Conceição. José Sousa, uma primeira análise em relação a este Porto 0, Lyon 1, com a segunda mão marcada para quinta-feira às 8 da noite em Lyon, mas primeiro, análise em relação a este Porto 0, Lyon 1. Olá, Viva. É apenas um intervalo, não é? O Porto na segunda parte normalmente é melhor que nas primeiras, portanto vou acreditar que vai ser melhor na segunda mão do que o que foi na primeira. Eu estou muito confiante que o Porto vai ganhar. Isto há uns anos atrás, no jogo com o Panathinaikos, quando ganhamos pela primeira vez a Taça UEFA, na altura ainda a Taça UEFA, o Porto fez um jogo brutal nas Antas, contra o Panathinaikos, perdemos 1-0 e o Mourinho disse, pronto, não há problema porque vamos lá ganhar de certeza. E foi lá ganhado com 2 golos do Derlei. Agora, este jogo, acho que vai acontecer exatamente o mesmo. Eu estou absolutamente confiante que o Porto vai conseguir inverter a eliminatória no jogo de França. Agora, uma coisa é o resultado, outra coisa é o jogo. Eu não consegui ver o jogo desde o início, estava um trânsito terrível, estava a chover, tantos dias sem chover, tinha que esperar no dia do jogo. Entrei a meio da primeira parte e o Porto estava a jogar bastante apático. Bastante mais apático do que é normal. Entende-se em parte porque o Porto jogou de 3 em 3 dias, desta vez. Na segunda parte arrebitou. Não acho que o resultado seja justo. Justo seria um 0-0 ou até 1-1. Saí revoltado dentro do estádio porque me pareceu sempre que tinha sido prejudicado pela arbitragem. Tenho que dizer, em bom rigor, que no primeiro golo no golo do Olympique Lyon, não há fora de jogo. Portanto, o VAR estava correto. Tenho que dizer que no golo do Porto, o Mbemba estava fora de jogo. O VAR estava correto. No penalti, o VAR não estava correto. Para mim, é penalti, claro, absoluto, não há dúvidas. E isso pode ter uma influência grande no resultado do jogo. Espero que não tenha, efetivamente, na eliminatória. Alberto, também uma primeira análise em relação a este Porto 0, Lyon 1, com o golo da equipa francesa a ser apontada por Lucas Paquetá. Olá a todos. Relativamente ao jogo com o Lyon, eu estava à espera de uma equipa um pouquinho diferente daquela que entrou
em jogo. Mas o Sérgio meteu a mesma equipa que ganhou em Passos de Ferreira. Eu pensei que ele fizesse ali descansar algumas peças, porque acho que temos jogadores do mesmo nível para substituir algumas peças. Mas pronto, assim não foi. Meteu o mesmo 11 que jogou contra o Passos e penso que foi por aí que a gente perdeu, porque não havia tanta frescura. Já não há tanta frescura como havia, não é? Porque jogar de 3 em 3 dias não é a mesma coisa que jogar de 4 em 4 ou de 8 em 8 dias, não é? O Lyon acho que é uma equipa que está ao alcance do Porto, mas surpreendeu-me, apesar deste fim de semana ter perdido 4-2 com o Rennes, surpreendeu-me ver o Lyon jogar. Eu tinha visto um jogo do Lyon antes do jogo com o Porto, antes de jogar contra o Porto, e tinha dito aqui, até acho que no programa, que ele estava, que era uma equipa bastante ao alcance do Porto. Ainda acho isso, mas com outras cautelas. Tem ali alguns jogadores que são bastante bons, e o Lucas Paquetá, sinceramente não conhecia muito bem este jogador brasileiro, e é muito bom, é um jogador muito bom. Para além de outros que eles têm lá, muito rápidos, mas vamos ver. Lá nós temos 50% de hipóteses de passar a eliminatória. Agora, é preciso suar muito, porque o Lyon também está com ganas, porque está mal classificado na tabela no campeonato francês, e quer agarrar aqui, se calhar, a Liga Europa para seguir em frente e mostrar que é uma equipa. Eu espero que o Porto consiga dar a volta na quinta-feira. Não vai ser muito fácil. Vamos ver. Eu estou confiante e acredito sempre que o Porto vai ganhar. Mas não vai ser fácil. Não vai ser nada fácil. Continuando a olhar para este Porto 0, Lyon 1, o Porto foi a jogo praticamente com o mesmo 11 que tem apresentado durante os últimos jogos. Só mudou, o Sérgio Conceição só tem alterado duas peças, entre 2 a 3 peças, que tem sido entre 3, talvez 4, se contarmos com o Pepe. Temos por norma a jogar, ou o Porto tem por norma a jogar, João Mário, Pepe, Zaidu e PP. Destes 4... É Mbemba, falta-me, tem aí algum que está errado. É o Mbemba em vez de PP. Estás a falar da defesa? Estás a falar da defesa? Eu estou a falar do conjunto todo. Ok. Do 11 todo, mas eu percebi onde é que tu querias chegar. Não era o mesmo sítio onde eu queria chegar. Que é, destes jogadores todos, os jogadores que o Sérgio Conceição mais troca de jogo para jogo, ultimamente tem sido PP. PP normalmente troca sempre, ou joga PP ou joga Fábio Vieira. Joga um dos dois. De resto, depois, ultimamente tem sido utilizado muitas vezes, salvo seja, mas tem sido mais vezes usados nos últimos 2, 3 jogos para cá. O Zaidu tem sentado no banco e o Wendel tem jogado. O que parece haver um padrão é na restante formação de Sérgio Conceição, que desta vez não trocou o guarda-redes, portanto, não foi Marchesín a jogar na Liga Europa, manteve-se o Diogo Costa, o Mbemba também se mantém, e quem se manteve também, ou quem se vai mantendo ultimamente, tem sido, falando de todos, Diogo Costa, Mbemba, Otávio, Vitinha, Uribe, Evanilson, Taremi. Eu conto, se as contas não me falham, e a matemática nunca foi o meu forte,
eu conto 7 jogadores. Portanto, há pelo menos 7 jogadores, 7, 8 se contarmos com o João Mário, que por norma começam sempre de início, ou têm começado sempre de início. Não terá também esta constância de manter entre 7 a 8 jogadores? Não tem este padrão, vamos chamar assim, este padrão no Sérgio Conceição, para talvez a primeira parte, ou durante uma boa parte do jogo entre o Porto e o Lyon, se calhar o Porto não ter estado, se calhar, ao nível que os portistas pretendiam? Alberto? Se calhar, é assim, o Sérgio tem que ter uma base para a equipa. E dentro dessa base, depois vai gerindo conforme as necessidades. Mas, contudo, o Porto tem uma equipa com muitos bons valores, que mesmo substituindo, pronto, nós temos uma carência no lado direito, porque o João Mário não é defesa, é um extremo, é adaptado. E não temos um defesa direito, como também não temos ainda um Alex Telles, não é? Apesar dele no Manchester não estar a fazer aquilo que fazia no Porto, mas são realidades diferentes. Mas ainda não encontramos nem com o Zaidu, nem com o recorda-me o nome do brasileiro que veio, o Wendel. Também não fazem esquecer o Alex Telles. Nos laterais que ele vai mexendo, não é? Vai mexendo também na defesa, mas isso quando o Pepe está magoado. Ele só sai quando está magoado. E é substituído pelo Fábio Cardoso. E muito me espantou ter entrado o Ruben Semedo. Foi substituir o Pepe quando se magoou. E toda a gente estava à espera que fosse o Fábio Cardoso, não é? Mas gostei de ver o Ruben Semedo, no pouco tempo que esteve em jogo, ele cumpriu. Quem está de fora, para nós, quer dizer, é um bocado difícil, porque só estando lá é que se sabe como é que... E quem está lá é que sabe como é que os jogadores estão, a forma física deles. São muitos jogos já. Estamos na reta final do campeonato e são muitos jogos de Liga dos Campeões, seleções, Liga Europa, taças. São mesmo muitos jogos e isso desgasta, não é? E na reta final é o que está a acontecer. Mas o Sérgio está a fazer está a gerir a equipa. Se calhar... todos nós que estamos aqui faríamos, se calhar, diferente do Sérgio, mas pronto, ele está a gerir da forma que está a gerir e penso que no segundo jogo com o Lyon, as coisas serão diferentes. Até porque o cansaço físico, se calhar, ainda vai ser maior, não é? Porque é mais um jogo em cima de outro jogo. Por isso o cansaço... Mas já se conhecem os jogadores e por isso, se calhar, vão com outra predisposição para jogar e para defender e para atacar, e com certeza vamos sair de lá com um resultado vitorioso, que é isso que nos importa. José Sousa, dando continuidade exatamente à mesma pergunta, esta padronização do Sérgio Conceição em manter certos jogadores que ele acha que são chave na equipa do Futebol Clube do Porto, claramente que Otávio, Vitinha, Uribe, Evanilson e Taremi são 5 jogadores que Sérgio Conceição não prescinde, porque de certa forma são um motor de arranque, e não só,
mas são o verdadeiro combustível desta equipa do Futebol Clube do Porto e que mantém ligada a equipa do Porto quando mais precisa de fazer algo para se aproximar da baliza contrária. Já para não falar, claro, nesta continuação, e se calhar até, não vou dizer estranheza, mas continuar a colocar o Diogo Costa, já sabe, os guarda-redes têm de jogar, ou qualquer guarda-redes para se sentir confiante tem de jogar. O Diogo Costa desta vez não jogou o Marchesine, mas sem contar com o Diogo Costa, Otávio, Vitinho, Uribe, Evanilson e Taremi, o que é que tens a dizer em relação a esta padronização de alguns jogos a esta parte, já que estes 5 jogadores, mais concretamente os jogadores do meio campo, sem contar com o PP ou com o Fábio Vieira, porque esses vão alterando ou vão alternando entre si conforme aquilo que o Sérgio Conceição pede, mas os restantes 3 jogadores do meio campo, Otávio, Vitinho e Uribe, mantêm-se no campo. Também será por isto que o Porto não entrou tão bem e se calhar até teve meio, vamos dizer, a palpar terreno no jogo com o Lyon? Olha, deixa-me te dizer, eu até vou mais longe do que tu. Eu acho que o Sérgio Conceição tem 10 jogadores que não prescinde. A não ser em casos pontuais que eu vou dizer quais são. E tem 2 jogadores que alternam, mediante a tática do que ele precisa implementar em campo. Porque o Diogo Costa joga sempre. Repara, quem ia jogar era o Diogo Costa. O Marquezinho só joga nas taças internas. Taça da Liga e Taça de Portugal. Que foi o que aconteceu contra o Sporting. Nas competições europeias, o ano passado era ao contrário, joga sempre o guarda-redes que joga no campeonato. A defesa de direito, o João Mário só não tem mantido a titularidade absoluta porque tem denotado falta de ritmo, falta de capacidade física para aguentar os jogos consecutivos e inclusive os jogos inteiros, porque para mim está claro que a aposta é o João Mário. É verdade que ele é um falso lateral direito, mas acho que foi muito bem adaptado. Tem algumas carências, obviamente, porque não é defesa de raiz, mas acho que não há dúvida para mim nenhuma que ele é o eleito do Sérgio Conceição. Não joga por causa de dificuldades físicas. Do lado esquerdo, embora os dois juntos, na verdade, não sejam um Alex Telles, eu também percebo que a preferência do Sérgio Conceição vai para desculpa. Não é o Wendel, vai para o Zaidu. Porquê? Porque nota-se que, sobretudo nos jogos mais exigentes, onde precisa ganhar maior profundidade, é o Zaidu que ele coloca. E se reparares, ele tem jogado, por exemplo, nos grandes jogos e nas competições europeias, e o Wendel tem tapado essa insuficiência física do Zaidu nos jogos do campeonato. Nos centrais também não há dúvidas. Há um jogador que é extraordinário. Eu acho que ele ainda não falhou um jogo esta época. Chama-se Mbemba. Ele joga todos os jogos. É impressionante. Não parece, desculpas de só interromper-te, e o Mbemba não parece querer perder o gás. Não. Continua com um nível de concentração sempre a bater no máximo. E falha muito impressionante. E tenho muita pena que ele vá sair esta época. Muita pena, porque acho que é um grande central. O outro mais um grande central que o Porto encontrou. E não começou bem. Na primeira época ele não começou assim tão bem. E na segunda também não. Ele depois começa ali a ganhar alguns passos a meio da segunda época e depois embalou. O outro central também não há dúvida. É o Pepe. Só não joga porque não joga sempre porque ou está castigado ou porque tem também ele insuficiências físicas e percebe-se que é difícil um jogador de 39 anos ou perto disso, já nem sei muito bem a que idade que ele 39, tem, mas já 39, conseguir aguentar jogos de 3 em 3 dias. Agora qualquer bazelazinha demora sempre muito mais tempo, o dobro ou o triplo do que era normal, não é? Por isso, também está claro que o Fábio Cardoso é o substituto natural para já, quando o Pepe não está. Acho que ele fez uma aposta boa, porque correu muito bem, do Ruben Semedo no jogo contra a Lazio. Gostei muito de ver o Ruben Semedo. Muita confiança, muita pujança. E o Bruno Costa vai substituindo
a miúde o João Mário. Pá, meio campo. Não há só não jogam quando estão castigados, basicamente. Porque é o Vitinha, é o Uribe e é o Otávio. Volta e meia aparece um Gruitch a fazer de Uribe. Às vezes o Fábio Vieira às vezes faz um bocadinho de Vitinha. Não temos o Sérgio Oliveira para fazer de Vitinha. E, portanto, o meio-campo está curto, porque o Eustáquio ainda não começou também a emprestar aquilo que é necessário que dê à equipa. Depois, à frente, incontestável, o Taremi e o Ivanilson. Há, por vezes, uma entrada do Tony Martínez, mas não tem sido regular. E depois, lá está, a grande variável que ele tem. PP ou o Fábio Vieira. O que é que começa agora a surgir? Aliás, uma coisa antes que tem surgido. O Sérgio Conceição tem feito uma gestão, não no 11 inicial, mas tem feito uma gestão bastante mais cedo do que é normal. Nós estávamos habituados a ver o Sérgio Conceição a fazer substituições a partir dos 75 minutos e agora começamos a vê-lo a fazer substituições aos 60. E ele faz exatamente naqueles jogadores que são chave. E isso aí era o Vitinha e até o Otávio às vezes tem sido substituído. Portanto, ele percebe e tem tido essa preocupação. O que é que pode vir ajudar a acomodar um bocadinho este esforço suplementar que os jogadores têm tido? É o Galeno, que fez uma péssima exibição, por exemplo, contra o Gil Vicente, mas que fez um jogo espetacular contra o Tondela. E, portanto, espero que isso lhe dê lá para ele voltar e continuar com boas exibições. O Eustáquio, vamos ver o que é que vai dar. O Ruben Semedo pode ajudar na defesa. E, portanto, finalmente, os reforços de inverno podem começar a ajudar a equipa a equilibrar estas doses de esforço que são necessárias. E vamos acreditar que vai tudo funcionar bem. E o Porto, verdadeiramente, para passar sobre o Lyon, só entre muitas aspas, só precisa de marcar 2 golos e não sofrer nenhum. Porque já se sabe que os golos fora não contam e, portanto, o Porto tem obrigatoriamente de marcar mais golos do que o Lyon e convém não sofrer. E sofrendo, tem de marcar sempre mais um golo do que o Lyon. Portanto, neste momento, imaginando que fica um igual ou 2-1 não dá. 2-1 não dá? 2-1, para mim não me importa nada de ir a penaltis. Para mim serve 2-1 dá. perfeitamente. Não dá, não, vai a penaltis. Vai a prolongamento. Exato. 2-1 dá. 2-1 dá. 2-1 dá. Portanto, se o Porto tiver com uma vantagem de um golo no jogo, a eliminatória fica sempre equilibrada porque... Equilibradíssima, porque se ganharmos por a diferença de um golo, nem que seja por 7-6 ou 8-7, vai sempre a prolongamento. Exato. Ou seja, o Porto tem que ganhar, para mim, desde que passe, pode ser da maneira que quiserem. Agora, não vai ser fácil. Nem que seja por 6-0. 6-0 já não dá. Não dá. Agora, 1,5, pronto, vá, 1,5. 1,5 pode ser. 2,5, pronto, vá, 2,5. 2,5 para não falhar as contas. Eu acho que nós vamos ganhar 2-0. Eu acredito mais no 3-1. O Porto dificilmente acaba o jogo sem sofrer golos. Mas, e acredito mais ainda se, em vez de ele meter o Ivanilson, entrar o Martínez como titular com o Taremi. Não sei porquê, mas tenho este feeling. Então, qual é que é o teu feeling, Alberto? Para ficar aqui já definido? É o Martínez, o Tony Martínez no lugar do Ivanilson. Portanto, mas mantendo o mesmo 11, portanto, Diogo Costa, João Mário, Mbemba, Pepe ou Fábio Cardoso, dependendo de como estiver o Pepe, Zaidu ou Wendel, Otávio, Vitinha, Uribe, PP ou Fábio Vieira, Tony Martínez e Taremi. É isto? Sim. E já agora, José Sousa, a tua opinião? Eu, por acaso, acho que o Sérgio Conceição vai trocar as voltas a toda a gente. É só bitite. Eu acho que ele não vai jogar com 2 pontas de lança, vai jogar com 1, vai jogar com o Taremi, ou com o Ivanilson, vai jogar com 2 alas, vai jogar com o Galeno e vai jogar com o PP.
E não vai jogar com o João Mário, vai jogar com o Bruno Costa, que é para compensar os avanços, os mais adiantados que vai estar à frente. E não sei quem é que vai jogar a central, sendo que o Mbemba vai lá estar quase certeza. Se o Pepe recuperar, joga o Pepe. Se não recuperar, eu acho que desta vez ele vai apostar no Ruben, porque fez uma boa entrada no jogo da primeira mão. No meio-campo é mais difícil ele mexer. Isso é uma revolução. Repara, no jogo da Lazio, a primeira mão cá foi uma revolução. E nós fizemos uma excelente exibição, entre os quais o Tony Martínez. Portanto, eu acho que quando... Assim, ele tentou a tática principal, não resultou. Portanto, tipicamente, insistir 2 vezes no mesmo erro não vai trazer resultados. Eu não me importo nada de jogar com a equipa que estás a dizer. Acho excelente. Não é? Mas para não me estar a mexer muito, e porque o Sérgio não é muito de mexer assim tanto, não é? Pelo menos o Martínez eu jogava desde o início. Mas essa equipa que o José Sousa está a dizer, para mim serve perfeitamente e acho que era capaz de surtir efeito. O grande problema é escolher quem joga com quem. Se Uribe com Otávio, se Uribe com Vitinha. E eu, muito sinceramente, acho que para o jogo do Porto fazer a diferença, o Vitinha tem de lá estar. O Vitinha tem de jogar assim. Não, mas esses três ninguém vai tocar. Nem por mim, nem pelo Alberto. O Uribe, o Vitinha e o Otávio jogam. O que eu estou a dizer é que não jogam com 2 pontas de lança. Sai um ponta de lança, exato. Eu vou dizer porquê. Porque o Leão defende mal. Sobretudo quando lhe metem as bolas nas costas. Portanto, ele em vez de fazer lançamentos de trás para a frente para colocar nos dois pontas de lança, vai alargar as alas, vai atacar pelas alas e vai cruzar de trás para a frente para apanhar um ponta de lança. Qual deles é que eu não sei, porque pode ser qualquer um dos 3. O Taremi, se jogar com dois pontas de lança, o Taremi não vai jogar a ponta de lança, vai jogar bastante mais recuado e aí pode jogar num lugar que seja mais de Vitinha, não sei. Mas eu, para mim, ele vai colocar ou o Evanilson, porque é bom de cabeça, melhor do que o Taremi, ou no limite o Tony Martínez. Mas para mim, vai jogar com dois extremos. O que é perfeitamente válido, e o Porto já não é a primeira vez com o Sérgio Conceição que joga em 4-3-3. Portanto, aliás, o ADN, aquilo que se chama de ADN, em termos táticos do Futebol Clube do Porto, aquilo que tem vindo a ser já algumas longas décadas, é o Porto jogar em 4-3-3. Mas o Porto em 4-4-2 com o Sérgio Conceição também não se tem dado nada mal. Certo, repara. Até porque, desde que o Sérgio Conceição entrou, o Porto tem feito duplas de avançados, sendo que há um padrão quase nas duplas todas dos avançados, é que há sempre pelo menos um que nunca fica fixo. Certo. E o outro é o que quase ganha mais protagonismo, porque marca, mas como temos vindo a ver e a comentar aqui também nos 45 minutos a Porto, é que esta dupla ET, não é? ET, de outro mundo, ou pelo menos para os portistas é de outro mundo, que é o Evanilson e o Taremi. Esta dupla tem dado muito bem conta do recado, sempre muito bem apoiada atrás pelo Otávio, pelo Vitinho e pelo Uribe. Eu acho que o Tony Martínez era capaz de sortir melhor este jogo. E porquê? Porque ele está... Eu olho para ele e vejo com muitas, como dizem os espanhóis, com muitas ganas. E ele está aflito de mostrar serviço. E já mostrou contra a Lazio, não é? Eu acho um excelente jogador. Por isso é que eu acho que ele devia entrar na vez do Evanilson neste jogo. Agora, há 2 jogadores que eu gosto de os ver jogar juntos, que é o Vitinha e o Fábio Vieira. Eu gosto de os ver jogar juntos. E acho que eles se complementam muito, porque eles conhecem-se muito bem. Aliás, neste jogo contra o Tondela, viu-se lá jogadas, eu não sei se eles estavam os dois em campo, mas viu-se lá jogadas entre
o Fábio Vieira, o Francisco Conceição e penso que estava ainda também o lateral direito, O João Mário. Epá, e eles jogavam quase de olhos fechados, eles passavam a bola, trocavam a bola uns com os outros, quase de olhos fechados. Por isso, eu acho que estes miúdos que jogam há muitos anos, que eles jogam há muitos anos juntos, e isso dá muito jeito numa equipa como o Porto. Gente que está habituada a passar a bola sem olhar, porque sabe que vai lá estar o parceiro, não é? Para receber. E por isso eu às vezes fico um bocado triste de ver o Fábio Vieira no banco de início, porque eu acho que ele é jogador. Opá, não sei quem é que vais tirar para o meter, mas acho que ele é jogador para jogar sempre. Mas pronto, Sim. não podem jogar todos, é a minha preferência, se calhar, que está a falar, mas é o que eu penso, é o que eu julgo que o Porto ganharia com estes jovens que têm muito talento e que já mostraram muito serviço. Jogando juntos, eu acho que o Porto tem outra fluidez e consegue melhores resultados. Mas pronto, muitas vezes dá-se primazia à experiência, e às vezes a experiência não é tudo, não é? Sim, o Fábio não há jogadores perfeitos. O Fábio acho que tem ali um ponto que tem que melhorar, sobretudo nas equipas do Sérgio Conceição, que é a agressividade em campo. É um jogador muito macio, mas não há nenhum jogador na Liga Portuguesa que tenha a qualidade de passe que ele tem. É extraordinário, ele coloca a bola a metros de distância. Aliás, a entrada do Fábio Vieira e do Francisco Conceição no jogo com o Tondela foi determinante, porque 1 minuto depois de eles estarem em campo, o Porto fez a melhor oportunidade de golo, só não entrou porque foi ao poste. E depois apareceram 3, uma das quais foi marcada, uma pelo Sérgio, uma pelo Francisco Conceição e outra pelo próprio Fábio Vieira. Portanto, isto diz muito, de facto, o que é que eles entregaram à equipa. Eu não sei exatamente que equipa é que ele vai dar, como é óbvio, senão para isso era treinador ele do Porto, mas eu estou convencido que seja com 2 extremos ou seja com outra tática qualquer, ele não vai apostar nestes 10 ou 11 que nós estávamos a falar há bocadinho. Acho que ele vai rodar e para provocar surpresa e para explorar as deficiências que o Lyon tem, porque eu tenho que apostar tudo neste jogo. E vamos lá ver como é que vai correr, e o relato certamente que vai ter, ou o jogo vai ter certamente relato aqui na Rádio Nacional de Desporto. Quinta-feira, 8 da noite, Lyon Futebol Clube do Porto, no OL Stadium em Lyon, num estádio onde, de resto, Portugal tem muito boas memórias, porque foi em Lyon que o Porto... foi em Lyon que o Porto empatou 2-2 em 2004 e foi campeão europeu. Portanto, se calhar não foi neste estádio, não foi neste estádio, foi ainda no antigo, salvo seja, mas pronto, não foi no estádio remodelado, foi no outro antes das obras, mas estava... Parece ser um bom presságio ter calhado estas duas equipas, o Lyon ao Porto e o Mónaco ao Braga. Pode ser que uma delas, ou as duas, até cheguem à final, as portuguesas, porque nós foi para mais uma final como a de Dublin. Nós eliminamos o Lyon e depois fomos à final com o Mónaco e também ganhamos, não é? E na data UEFA foi com o Lazio. E depois foi na final com o Celtic. Exato. Pode ser que seja um bom presságio, e o Braga também está bem embalado para eliminar o Mónaco. Espero que o faça. E pronto, e nós também temos que trabalhar para pôr o Lyon fora e seguir em frente. E era espetacular reeditarmos uma final portuguesa, Porto-Braga. E encontrar o Braga na final era fantástico. Isso era fantástico. Já aconteceu. Exatamente. Já aconteceu, e não foi assim há tanto tempo quanto isso. Parece 2011. 2011. Exatamente, 2011. Época 10-11. Portanto, 2010, 2011. Portanto, não foi assim há tanto tempo quanto isso. Parece que foi ontem, quase. Acho que nesse campeonato não perdemos um jogo.
Acho que não. 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 E foi muito pena empatarmos o último jogo com o Passos Ferreira, 3-3 em casa, com 3 golos do Pizzi. Estava lá com os meus pequenitos, e porque o Porto podia ter igualado o recorde de uma série espetacular que o Benfica tinha feito na década de 60 ou na década de 70, e por ter empatado esse jogo, e teve a ganhar sempre 1-0, 2-1, 3-2, porque era o jogo da festa. Era o jogo da festa. Os bons recordes do Benfica são sempre tão longínquos. Dos anos São 60. antes de mim. Nem sequer estava cá. São muito antigos. Mas eu não sei quem é que foi, já não me lembro, não sei qual é que foi o treinador, mas conseguiu fazer na altura. O Porto empatou 3 jogos, sabes? O Benfica tinha um recorde de 2 empates. O Porto perdeu o recorde no último. Se bem que com mais jogos, também é verdade, havia mais jogos agora na época do Vilas Boas. Da excelente equipa do Vilas Boas. E o Porto, nessa época, tinha uma equipa absolutamente muito boa, extraordinária. Mas estava eu a dizer que o Porto tinha uma equipa, como eu acho que o Porto se calhar não vai ter durante os próximos anos, mas aquela equipa do Porto era absolutamente incrível, desde o guarda-redes até ao ponta de lança, incluindo os suplentes. Exato. Começando no guarda-redes, acabando nos suplentes. É verdade. O guarda-redes era o Elton, certo? À frente tinhas jogadores como o Moutinho, como o Hulk, como o Falcão. Falcão foi o melhor marcador da Liga Europa nessa época. Nessa e na seguinte, já estamos no Atlético de Madrid. Sim. Não me estou a lembrar quem eram os centrais. E é preciso não esquecer que o Porto não começou essa Liga Europa 10-11 com a fase de grupos. Começou com as pré-eliminatórias. Exatamente, foi. A 10-11? Não. Sim. Não pode ser. Acho que foi. A 10-11? Possivelmente. Eu posso dizer que na de 2002, 2003, sim, foi muito difícil. Aliás, estávamos quase para nem sequer ir à Liga Europa. Portanto, precisávamos ganhar na última jornada ao Passos Ferreira. Eu estava na Grécia, no meio do mar, e desesperado para saber como tinha ficado o resultado. Já era o Mourinho o treinador, para saber se nos tínhamos apurado para a Taça UEFA. E ganhámos em Passos Ferreira e apuramos. E depois foi muito difícil fazer os apuramentos. Agora, na do Vilas Boas, penso que não, porque nós tínhamos perdido o campeonato do ano anterior com o Josualdo Ferreira. Portanto, mas... mas estava eu a dizer, então... Tínhamos uma excelente equipa. Sim. Nessa época, 10-11, o Porto foi absolutamente demolidor. Mas estava eu a dizer que o Porto, nessa época... Tínhamos os laterais da Juventus atual. Danilo e o Alexandre. Tínhamos o Danilo e o Alexandre. Não. Eu acho que ainda isso é antes. Tinha o Fuchile. E para aí o Álvaro Pereira. O Fuchile, creio que à direita, e o Saponaro à esquerda. Não, o Saponaro era direito também. À esquerda devia ser o Álvaro Pereira. Era o Álvaro Pereira. Era. Mas estava eu a dizer... exato. Exatamente. Se bem que não... Pois, exato. O Álvaro Pereira, no local onde eu estou a ver, o Álvaro Pereira não aparece como defesa, aparece como médio. Por isso é que estava aqui qualquer coisa que não estava a bater certo. Mas estava a dizer que o Porto, nessa época 10-11, que é campeão, é campeão de tudo, porque ganhou tudo. Desde a Supertaça, campeonato, Taça de Portugal, só não ganhou a Taça da Liga, e foi campeão na Liga Europa. Porque não a jogou. Não ganhou porque não a jogou, porque senão ganhava. Sim. Não jogou Não jogou porque não ficou apurado, não é? Não tinha sido campeão, nem tinha ganho a taça no ano anterior. Pois, exatamente. O Porto, portanto, para chegar a essa final 10-11, ganhou 7-2 no conjunto dos dois jogos ao Genk da Bélgica, no play-off, e depois a partir daí foi Tínhamos os o jogos Walter, que se viram. Tínhamos o Walter que continua a jogar à bola
Num O clube Walter que neste momento está com uns quilinhos a mais. está, ele está, não é com uns quilos a mais, ele deve estar quase com 100 quilos. Mas está a jogar futebol. Um Mas clube está a da jogar 4ª futebol. divisão, lá no Brasil. Mas para fechar este ciclo de Liga Europa, e porque o 45 minutos a Porto também não é só falar de jogos, aliás, fazer a análise dos jogos de antes também é um bocadinho de história, só para relembrar o 11 daquela final. O Porto jogou com Elton, Saponaro, Rolando, Otamendi e Álvaro Pereira, Fernando, Guarín, Moutinho, Hulk, Varela, Falcão. Entraram o Bellucci e o Rames Rodrigues, e ainda estavam no banco o Beto, o Maicon, Sousa, Ruben Micael e Walter. Foi esta a equipa do Futebol Clube do Porto que limpou, vamos dizer assim. Limpou não, porque o jogo não foi assim tão fácil quanto isso, e na segunda parte o Braga conseguiu mesmo apertar o Porto, mas o Porto manteve-se calmo e sereno e conseguiu... Braga que eliminou o Benfica nas meias finais. Exatamente. E antes já tinha eliminado o Liverpool, creio que nos 16avos de final da Liga O Europa. Braga? Sim. Não me recordo. Sim. O Braga nesse ano elimina o Liverpool dos 16avos ou nos 8avos de final. Foi assim uma coisa. Mas sim, o mesmo Braga que perde na Luz 2-1 e depois ganha em Braga 1-0. Indo agora nos caminhos do Campeonato Português, o Porto joga outra vez no Dragão, mas agora frente ao Tondela, muda duas peças, não jogam Pepe nem Zaidu, jogam Fábio Cardoso e o Wendel. De resto, o resto manteve-se tudo igual, mas foi preciso esperar até ao minuto 45 para o Porto marcar o primeiro. Depois 73, 76 e 79 o Porto acabou com o jogo e garantiu os 3 pontos no estádio do Dragão. José Sousa, a começar por ti, porque também já não temos assim tanto tempo quanto isso, mas foi uma vitória, digamos que fácil para o Futebol Clube do Porto, ou mais fácil se tornou a partir do momento em que o Taremi marcou o primeiro de penalti, porque os outros a seguir vieram quase a atalho de foice, ainda que o Porto tivesse que esperar apenas até ao minuto 73 pelo segundo gol do Porto, pelo gol do Galeno. Galeno que, e podemos começar por aí, Galeno que foi considerado o homem do jogo contra o Tondela. Olha, só para que vocês não digam que eu vou aos jogos todos, eu não fui ver o Porto Tondela. Dei o meu cartão ao meu filho mais velho e foram os meus filhos, os dois, pela primeira vez ver futebol sozinhos, porque até agora se eles tinham visto comigo. Mas vi o jogo em casa e a primeira parte foi muito fraca. O penalti, não há dúvida que é penalti, mas eu só percebi para aí à segunda ou à terceira. Portanto, aí eu próprio que estava a fazer o jogo também não estava a perceber muito bem, mas depois olhando bem vê-se lá o pé do jogador do eu inclusive, quando fui buscar os meus filhos ao estádio, ele estava a perguntar, mas aquilo foi mesmo penalti? Eu disse, pá, tenho dúvidas. Mas depois, nas repetições, já depois mais à vontade em casa... Percebe-se que há ali um ligeiro... É um ligeirinho pontapé, mas é pontapé, é penalti. Mas é o suficiente para ser penalti. Exato. Depois, mas o Porto não fez uma primeira parte nem sequer razoável, quanto mais espetacular. A segunda parte, acho que há ali um momento que é a expulsão, a substituição, e na substituição percebeu-se logo ao que eles vinham. O Porto transformou-se completamente, acabou em 4, podia ter acabado em muito mais, fez um jogo, fez uns últimos 30 minutos espetaculares. Se o Porto aplicar a mesma receita em Leão, vamos conseguir passar. Acho que os miúdos, é um bocado o que o Alberto diz, ou seja, eles jogam quase de olhos fechados, não é? Portanto, tinhas ali um conjunto de miúdos que jogam há 10 anos, 12 anos juntos, e o Francisco Conceição, com a bola nos pés, ele se tivesse mais força, pá, era espetacular. Ninguém pode ser perfeito, mas pode ser que ele ainda consiga robustecer a sua massa muscular e se tornar um jogador mais poderoso do ponto de vista físico e atlético. Mas o Fábio Vieira, pá, tem uns pés absolutamente magistrais, faz uns passos fantásticos, e o Galeno surpreendeu-me, boa surpresa.
porque entrou com todo o gás, entrou com confiança, entrou com muita confiança. Logo no primeiro toque que tem na bola, foi quase para fazer golo, não aconteceu, foi à segunda e depois faz uma arrancada, que é aquela que dá origem, salvo erro, ao segundo ou ao terceiro golo do Porto, ou de Fábio Vieira, que é brutal, é muito bom. Esperamos que tenha feito para ficar esta capacidade. Alberto, força. Eu espero que todos os dias tenhamos um Galeno, porque o Galeno não é um Dias ainda, mas e julgo que nunca será. Eles são Acabam por ser diferentes. Mas o Luís Dias Tinha uma magia diferente. Tinha um toque. Percebe-se que tem ali toque. E continua Tem a ali um ter. toque especial. E continua a ter no Liverpool. Eu tenho visto Exato. os jogos do Liverpool. Aliás, eu sou adepto do Liverpool. E ele só não marca mais golos porque o Salah e o Sadio Mané são um bocado egoístas. Porque já houve situações em que, se eles dessem a bola ao Dias, ele já tinha marcado mais golos, não é? Ainda só tem 2. Mas pronto. Mas gostei muito de ver o Galeno, e foi merecido ele ter sido o homem do jogo, porque foi ele que revolucionou o jogo, porque é como diz o José Sousa, a primeira parte foi uma lástima, não é? E ainda sofremos ali um bocadinho, porque o Tondela de vez em quando chegava-se lá à frente com alguma velocidade e assustava um bocadinho, mas pronto, foi uma lástima. E depois veio o penalti, e a seguir aí eu admirei a tenacidade do nosso treinador ter feito as substituições, mesmo estando a ganhar só 1-0. E a jogar contra 10, muitas das vezes não quer dizer nada, porque muitas das vezes é bem pior, não é? E ele fez isso viu-se no jogo com o Gil Vicente. Exatamente. Mas o Gil Vicente é uma equipa à parte Mas é diferente, do resto das outras. Sim. Foi ganhar a Braga, não é? Não é por acaso que está no lugar que está. Tem excelentes jogadores, o Gil Vicente, e está a jogar muito bem. E por isso está no lugar que está, e tem feito a vida negra aos grandes, não é? E depois foi aquilo que o Gerson já disse, os miúdos a jogar à bola, quer dizer, eles revolucionaram aquilo, e foram só 4, podiam ter sido mais, não é? E é uma delícia ver aqueles jogadores, aqueles miúdos a jogar à bola. O Francisco, eu não sei se ele tem força ou se tem pouca força. Eu sei que com o tamanho dele, e eu sou quase o dobro do tamanho dele, eu não acredito que fosse capaz de fazer o barulho com o tiro que ele deu, que a bola foi ao poste. Eu, se calhar, a bola não chegava a metade do caminho. Por isso, eu acho que ele tem força. Ao contrário do que o José Sousa está a dizer, eu acho que ele tem força. Às vezes pode não parecer, mas é claro que se ele fizer ali um bocadinho mais de pressing na musculatura dele, se calhar fica um melhor jogador. Ainda melhor jogador. Porque ele tem uma técnica, tem uma velocidade e tem uma perspicácia. Tem uma ginga parecida com a do pai. Exatamente. É mais parecido com o pai do que o Rodrigo. Ele a correr é parecido com o pai, mas eu acho que ele tem mais técnica do que o Sérgio tinha. O Sérgio tinha muita força, era muito... Era um como é que se... Aqueles soldados dos 300, os de Esparta. O Sérgio era um soldado espartano. Mas o filho, acho que, apesar do tamanho dele, de não ser uma pessoa muito alta, mas tem uma técnica, tem uma Maradona, eles devem ser mais ou menos do mesmo tamanho. Não estou a comparar os jogadores, mas só no tamanho. Sim. Mas eu acho que o Francisco vai ser um grande jogador. Ele tem uma técnica, eu gosto muito de o ver jogar. E ele fez lá algumas coisas, o Porto já estava à vontade, fez lá algumas marotices naqueles houve ali sei lá, 2 ou 3 minutos que o Porto, ou 4, teve com a bola, que fez não sei quantos passos, e ele fez ali algumas habilidades que é de jogador, que tem habilidade com a bola.
E o gol que ele marcou é de ter sentido de oportunidade. É isso que ele tem também. E é muito bom o Porto ter jogadores destes. E às vezes dá uma sensação que o Sérgio não mete tantas vezes, ou se calhar tantos minutos como devia, o Francisco por ser filho. Digo eu é que estou a dizer. Se calhar se não fosse filho, se calhar até eu metia mais tempo a jogar. Espero que não seja. Espero que não seja assim. Porque eu acho que ele merece mais tempo a jogar, o Francisco. Eu, quando falava na força, não era propriamente na força de remate, é na capacidade atlética, na capacidade de aguentar o encosto. Tu comparaste com o Maradona, não é? O Maradona podia ser do mesmo. Não vou falar na diferença de capacidade futebolística, porque Maradona é Maradona, não é? Mas estou a falar na capacidade que o Maradona tinha para aguentar. Aguentava se calhar mais do que um indivíduo de 1,80 m, que ele tinha uma capacidade brutal. O Francisco não tem. O Francisco, quando lhe dão um empurrão mais forte, ele é lançado ao chão porque ainda não tem capacidade atlética para o conseguir. Vamos tem 18 anos. 18 anos, certo. Bem, o tempo corre, vai andando e é ele que vai dizendo que está na hora de dizermos adeus. E, portanto, fica aqui um momento... Totobola, ainda vamos a tempo. Resultado para o jogo com o Lyon. Zé Sousa. 3-1 ganha o Porto. Alberto 2-0 já chega. 2-0 já chega. Mas 3-1 gostava mais. E quem marca? Marca eu gosto mais 2-0. Se é por gostar mais, eu gosto mais 2-0. Quem marca? Uma Conceição de testes sofrer golos. Vitinha e Tony Martínez. Espero que jogue. Quem marca, José Sousa? Vai marcar o Ivanilson e vai marcar o Galeno. Quem marca 2? Pois eu disse 3, não é? Já estava a fugir para o 2-0 quando se gostava mais. Neste caso, vou dar 1 ao PP. Ao PP, exatamente. Ok. Ficam assim as contas, fica por aqui o 45 minutos a Porto, para a semana a mais, 6º programa, já vamos em 6 programas e com o campeonato e com a Liga Europa a avançar. Esperemos que o Porto siga em frente na Liga Europa, porque na sexta-feira há sorteio para saber quem joga contra quem nos quartos de final desta, que é a segunda prova mais importante de clubes da UEFA. Foi um gosto enorme, meus caros, José Sousa, Alberto Pinto. Marcamos encontro para a semana. Marcamos também encontro com vocês, já sabem, todas as quartas-feiras, às 22 horas, 45 minutos, à Futebol Clube do Porto. Estamos juntos na Rádio Nacional de Desporto. Até para a semana.